Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino benfeitor, abençoe os nossos corações, que nós nos sintamos aqui acolhidos e que em nosso ser possa vibrar a mais profunda alegria da Boa Nova, porque no fundo isto é o Evangelho, é essa certeza que nos preenche, é essa alegria que nos contagia por inteiros e que nos impulsiona a caminhada que nos cabe trilhar nesse caminho que o Cristo abriu e que o tempo jamais poderá apagar. São as suas pegadas imortais, inapagáveis, que seguem sendo roteiro de luz a toda mente, a toda consciência que desperta, um roteiro de luz que nos conduz à finalidade da vida, à grande luz, nosso Pai, num processo de comunhão, de integração, que ainda não nos cabe ou não nos é possível descrever. Mas eis que o roteiro aí está, a luz do Mestre nos visitou e cabe a cada um de nós agora aproveitar esse facho que a misericórdia divina nos concedeu. Nas palavras felizes do apóstolo Paulo, outrora erais treva, mas agora sois ou podeis ser luz no Senhor. Que a gente possa andar, como nos disse Paulo, como filhos da luz. É esse o intuito que aqui nos reúne. É para mim uma imensa alegria, sempre o é, aproveitar a estada aqui em Patrocínio, terra querida, cidade natal, para estar aqui também em Monte Carmelo, que já tem um lugar especial em nosso coração, pela simplicidade da cidade que nos encanta, como também pelos corações que aqui vivem, queridos corações amigos, em quem nos inspiramos e que é sempre aquela alegria podermos rever. E especialmente pela primeira vez aqui no Luz e Caridade, numa casa que está aí se aproximando dos seus 77 anos de existência e de serviço com o Senhor, para a qual e para também todos os trabalhadores nós rogamos as bênçãos de Jesus e da espiritualidade superior para que o trabalho prossiga profícuo, abundante, renovador para todos que aqui buscam o oásis em meio ao deserto da vida. Porque em verdade é isso que nos representa o Consolador. É isso que é o Evangelho de Jesus para nós. E é justamente essa figura inesquecível sobre a qual vamos conversar aqui hoje, nesta noite, na simples condição daquele que também busca, daquele que também tem encontrado nele a fonte da vida. Me recordo de uma palavra ou de uma frase de Santo Antônio de Pádua que, de certo modo, apresenta o Cristo em toda a sua grandeza, quando ele dizia que, na verdade, são muitas as perguntas, mas que a resposta é uma só: Jesus Cristo. Isso é o Cristo em nossa vida. É a mais perfeita síntese, é a mais grandiosa resposta de Deus aos nossos anseios, aos nossos dramas, às nossas lutas. Jesus é a presença sempre viva, a presença divina dessa misericórdia, desse amor que não mede esforços, que não tem medidas e que sempre nos tutela e sempre nos ampara, ainda mesmo quando sequer tínhamos consciência do que somos e do que estamos destinados a ser. Quanto mais agora que minimamente começamos a vislumbrar o que nos está reservado enquanto espíritos imortais, o quanto não nos caberá buscar realmente auxiliar esse amor a nos auxiliar, secundar o amparo e a misericórdia divina em nossas vidas, que jamais nos faltaram, embora muitas vezes tenhamos pensado em contrário, mas perceber essa presença e essa misericórdia, essa resposta completa de Deus e aplicá-la, aproveitá-la em nossas vidas. E especialmente nessa época do ano, talvez para muitos de nós, a época mais terna do ano, a época mais reconfortante, pela simples lembrança mais frequente de Jesus em nossa mente, em nosso coração. E quando pensamos, como aprendemos com a doutrina espírita, na força do coletivo, na força
da comunhão de pensamentos, na força da sintonia, nós conseguimos perceber melhor por que essa época do Natal, em que rememoramos a vinda de Jesus, nós parecemos sentir esse clima mais ameno, essa suavidade no ar, parece que esse desabrochar de uma esperança muitas vezes adormecida em nós, de uma certeza, de uma confiança, enfim, nossos corações estão mais aquecidos pela simples lembrança mais recorrente de Jesus. Então, nesse momento do ano, nós aproveitamos para meditar um pouco mais sobre o Cristo, as suas lições, meditar um pouco mais sobre o Natal, o que representa essa vinda do Cristo à Terra, num momento único para a história da humanidade e por isso mesmo inesquecível. Nenhum outro momento na história humana foi assim tão grandioso a ponto de não caber sequer na história ou no tempo, como a vinda de Jesus. Afinal de contas, a doutrina espírita nos revela isso com detalhes mais vastos e mais belos. Estamos a falar ali de um momento culminante de um projeto de bilhões de anos. Aliás, a segunda reunião dos seres que têm a não pequenina incumbência de reger toda a vida e evolução no sistema solar. Estamos a falar de seres que regem a existência nos moldes em que ela existe em Júpiter, o grandioso de nosso sistema solar, em Saturno, com a beleza dos seus anéis, em Netuno, em todos os planetas, em Mercúrio, em Vênus. Os espíritos responsáveis pela vida e evolução nesses orbes, como também no próprio Sol, e na Terra, nosso querido Mestre Jesus, se reuniram, segundo nos informa Emmanuel, por 2 vezes apenas, numa reunião mais direta ou mais propícia. A primeira delas, quando do desprendimento da massa informe ainda que viria a ser modelada para que um dia tivéssemos a Terra, e a segunda, uma reunião que preparava, que analisava os detalhes, as características da vinda do Messias ou do Cristo à Terra, para a gente perceber a singularidade do que foi esse momento, o Natal, para a história e para a vida humana e para a vida de cada um de nós. Isso por si só já nos dá uma medida da grandiosidade do momento sobre o qual estamos a falar e do quanto nós poderíamos extrair em termos de reflexões instrutivas e edificantes, importantes para a nossa vida a partir desse momento. Mas hoje nós vamos buscar um viés talvez um pouco diferente para alguns, uma perspectiva um pouco diferente sobre o que representa o Natal. Porque não tanto assim uma perspectiva do que nós esperamos do Natal, ou do que ele representou para nós, ou para a humanidade como um todo. Nós vamos pensar o Natal hoje de uma maneira um pouco diferente, com o auxílio de Emmanuel, o que ele representou para aqueles que propuseram, digamos assim, para aqueles que conceberam esse momento na Terra. O Cristo entre eles, aquele que veio, aquele que foi, digamos, o elemento central do Natal. E é por isso que, para nos auxiliar nas reflexões, como temos feito com frequência, nós vamos pedir auxílio aí àquele que tem sido verdadeiramente um professor, sobretudo no que diz respeito ao Evangelho, ao nosso querido benfeitor Emmanuel, que honrando o nome que para ele escolheu, que significa, como sabemos pelo Evangelho, Deus conosco, tem sido efetivamente essa constante lembrança em nossas vidas da grandiosidade de Deus e da grandiosidade do Evangelho. Então, Emmanuel, num livro do Chico dedicado a reflexões apenas em torno do Natal, uma compilação chamada Antologia Mediúnica do Natal, não somente dele, Emmanuel, mas de vários espíritos, poetisas, poetas. Nós temos ali Meimei, nós temos André Luiz, nós temos Alta de Souza, nós temos Maria Dolores, Casimiro Cunha, nosso querido Emmanuel, Humberto de Campos, Irmão X e tantos outros.
Mas no capítulo 27, Emmanuel tem uma mensagem justamente com esse título. E por isso nós propusemos a palestra Meditando o Natal. E ela será o nosso fio condutor nesta noite. E logo ao início, Emmanuel nos diz assim: na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus. Então isso é o que corriqueiramente nós fazemos. Quase sempre, se não sempre, quando se aproxima o Natal, nós cristãos, espíritas, nos recordamos com carinho de Jesus. Nos emocionamos, nos inspiramos na sua história, na sua vida, ao relembrarmos as narrativas tão belas do Evangelho, especialmente ali o Evangelho de Lucas, conhecido como Evangelho da Natividade, porque oriundo de uma fonte muito especial, o Evangelho de Lucas brota diretamente do coração de Maria, a mãe de Jesus, que foi entrevistada por Lucas a pedido de Paulo, o grande visionário, para que ficassem registradas as suas reminiscências sobre aquela noite inesquecível. Então o nosso coração, ele se exalta, ele se encanta, ele se emociona quando nós nos relembramos do Natal e da vinda de Jesus. Daquela noite singela junto aos pastores, daquela mulher aparentemente tão frágil, mas tão grandiosa, daquele homem que, como diz Emmanuel, passou pelo mundo no divino silêncio de Deus, nosso querido José da Galileia, uma luz grandiosa que se apagou, que se ocultou para que o Cristo, enfim, pudesse brilhar. Nós nos exaltamos, nós nos emocionamos. Mas Emmanuel acrescenta, e aqui entra essa nova perspectiva sobre a qual falávamos, que é também imprescindível. Até então estamos a tratar do Natal, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, o que ele representa para nós. Agora nós vamos começar a tratar o Natal da perspectiva do Cristo. O que o Natal, ou o que a vinda à Terra representava para Jesus. E, naturalmente, para a corte dos espíritos que com ele aceitaram essa incumbência do próprio Criador, de zelar por esse planeta e por todos os que aqui vivemos e evoluímos. Por isso Emmanuel acrescenta dizendo: sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Então, no Natal, acalentemos sim a nossa fé em Jesus. Rememoremos os nossos votos aí de acolhê-lo em nosso coração e tudo mais. Mas não nos esqueçamos do que o Natal, do que a vinda à Terra representava para Jesus. A fé que ele deposita na humanidade. A esperança imorredoura e imperecível do Cristo em cada uma das suas ovelhas. A vinda de Jesus à Terra é o maior atestado da confiança e da certeza que ele tem em nossa redenção e do seu compromisso em jamais desistir de nós e da humanidade inteira. Por isso, Emmanuel acrescenta: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Então, o Natal, num prisma de análise, é a expressão mais luminosa, mais certa e mais clara da misericórdia, da esperança e também da fé que o alto deposita em nós. E não estamos aqui a falar das expectativas que nós muitas vezes nutrimos, que de um modo geral acabam resultando em desilusão e em decepção. Quando nós esperamos isso, daquilo, ou isso ou aquilo, daquela
ou daquela outra pessoa, as nossas exigências, as nossas expectativas e caprichos humanos, muitas vezes frágeis, muitas vezes não duradouros, porque não ancorados efetivamente no amor que sabe esperar. Muitas vezes as nossas expectativas longe estão de ser esperanças, porque aqui há uma grande diferença. O que o Cristo espera de nós não passa com o tempo, não se deteriora com o tempo, não diminui com o tempo e por isso não está sujeito à desilusão e à decepção. Muito diferente do que geralmente nós esperamos dos outros. Por isso as nossas expectativas em relação ao proceder do outro, a essa ou aquela mudança, de um modo geral, redundam em desilusão para o nosso coração, em amargura. Quando lidamos com a ingratidão, quando lidamos com a incompreensão, quando lidamos com o endurecimento, porque ainda não aprendemos com Jesus o amor que sabe esperar. Mais uma vez, nas palavras tão belas, talvez um dos textos mais belos já produzidos pela humanidade, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo à comunidade de Corinto, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Esse amor é o amor que nutre a fé que o Cristo deposita em nós. Esperança essa que tem resistido inalterável por séculos. Mesmo depois da vinda dele, estando aqui conosco, tendo convivido conosco, legando-nos a mensagem imortal do Evangelho, quantos de nós ainda não temos relutado a efetiva entrega do nosso coração enquanto manjedoura para acolhê-lo em definitivo? Quantos de nós não têm resistido? E, no entanto, a fé que o fez vir ter conosco há 2000 anos ainda mantém intacta a esperança que Jesus deposita em cada um de nós. Porque não está baseada na transitoriedade da vida material. Não enxerga Jesus em cada um de nós a personalidade que perece, que é consumida pelo tempo, pelos séculos. Enxerga Jesus o Espírito peregrino em jornada infinita, a imortalidade gloriosa. E por amar, sabe ser paciente, sabe esperar e sabe cultivar a esperança no investimento contínuo, que é a característica do amor. Sempre nutrir o ser amado para que possa encontrar recursos de amadurecimento, de maturação. Por isso, não corre o risco de decepcionar-se. Então, é importante fazer essa distinção, porque senão a gente pensa, nossa, Jesus espera algo de nós. Sim, de fato, espera, mas bem diferente do que nós costumamos esperar dos outros. Ele espera com a verdadeira e legítima esperança ancorada no amor, e por isso incansável. É essa que precisamos buscar. Devemos deixar de lado as nossas expectativas humanas, filhas da pressa e do imediatismo. Devemos deixar de lado as expectativas de querer mudar o outro ao nosso tempo, à força, à nossa velocidade. Devemos aprender a amar esperando sem exigir, sem determinar, sem a expectativa que frustra e que desanima. Devemos sim esperar, ora, é o que nos move, a certeza de que um dia aqueles que amamos avançarão também. Então nós esperamos alguma coisa, mas que não seja para agora, para quando queremos, mas sim para quando a vida assim nos permitir. Isso é a mais perfeita definição do renunciar que o Evangelho nos traz. Quem com Cristo quer seguir e ainda não está disposto a renunciar, longe está de entender o que é a proposta do Evangelho. É perder as esperanças na terra para conquistar as do céu, as da eternidade. É o que um Quinto Varro precisou aprender e soube aprender. É o que uma Joana de Cusa soube aprender. É o que uma Alcione
uma Lívia, souberam aprender. Por isso, não desanimaram em sua expressão de amor, embora a relutância daqueles que amavam haviam já renunciado às expectativas terrestres, às expectativas humanas, para depositar fé e esperança nas divinas, naquelas da eternidade. É assim, pois, que Jesus nos ama. Mas é importantíssimo que nos lembremos disso, porque às vezes julgamos que Jesus nos ama, mas nada espera de nós, como se Jesus pudesse de todo prescindir do auxílio de nós, os seres humanos, para transformar a terra. É óbvio que, considerados individualmente, somos servidores humílimos, somos pequeninos demais para considerarmos assim importantes, mas é preciso convir que para regenerar a terra, que para atuar no mundo, o Cristo precisa de corações, de braços, de mãos, de olhos, de pés e de bocas. O cristão é, no mundo, o instrumento do Senhor, por meio do qual ele estende a obra do Evangelho. O cristão na terra é, nas palavras de Emmanuel, o braço do Evangelho, por meio do qual Cristo pode abraçar e acolher aqueles que não têm encontrado rumo, aqueles a quem tem faltado prumo no viver. Essa é a definição, por exemplo, que nós vamos ver do apóstolo Paulo sobre a comunidade dos seguidores de Jesus, por ele chamada de igreja. A igreja do Cristo é o corpo do Cristo na terra. Eclesia do grego, traduzido por igreja, mas que na verdade tem esse sentido da comunidade, do grupamento dos corações que se congregaram a Cristo, dispostos a Ele servir no mundo. Eclesia, que numa tradução mais literal, significa a preposição ek, para fora, eclesia, derivando-se aí do verbo chamar, no grego. Então, chamados para fora. O cristão, aquele que se vincula à igreja universal do Cristo, né, essa igreja que não tem os rótulos humanos, essa que é mãe de todos, como o Evangelho nos diz, ela é aquela que chama-nos para fora de nós mesmos, do nosso egoísmo, das nossas ilusões, da nossa preguiça, da nossa estagnação espiritual. Nos chama a sair da nossa velha caverna do egoísmo para servir no mundo, no palco da vida, sem buscar reconhecimento ou aplausos, para servir com Jesus. Então o Cristo espera algo de nós, espera algo da humanidade. É um amor que espera sem pressa, mas tanto melhor para nós, quanto mais rápida for essa adesão. E é aqui que entra a consciência que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem. Quanto mais relutarmos, mais oportunidades estaremos perdendo de usufruir a alegria e a paz que são a paga do servidor do Evangelho. Não promete Jesus qualquer paga no mundo. Em nenhum lugar veremos no Evangelho a proposta de Jesus para que vencêssemos no mundo, mas sim para que vencêssemos o mundo, em tudo aquilo que Ele quer nos prender, em tudo aquilo que Ele quer nos moldar, para que pudéssemos transcender e de fato viver como cidadãos do céu. Não temos aqui morada permanente. Essa é a consciência que o Evangelho quer nos imprimir. Dizia o grande convertido de Damasco: estamos aqui de passagem porque a nossa morada não está aqui. Nós daqui não somos. Então não nos enganemos. Se nós esperamos de Jesus o apoio, o conforto, o amparo, Ele espera de nós o compromisso e a entrega. O coração disposto. O coração de Ananias. O coração de Barnabé. O coração daqueles dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso que o Cristo espera de nós, para que consiga levar adiante a obra do seu reino, que haverá de se implantar na terra quando o bem prevalecer. É a última questão de O Livro dos Espíritos. Quando quando nós, enquanto corações, nos abrirmos a Ele, o seu reino poderá se ampliar, se estender
muito mais do que qualquer reino humano que se estabeleça de fora para dentro pela força da imposição, não. Jesus não força ninguém. Jesus convida, mas espera pacientemente. Nos convida a sermos pescadores de alma. Aqueles que pescam com vara, um a um, não com rede. Porque a causa do Evangelho não é a do número, mas sim a da verdade e do bem. Por isso, temos pressa, mas não temos pressa. Se é que puder nos entender, há pressa, porque é tempo perdido continuar caminhando pelos labirintos das sombras quando a luz já nos visitou. Mas não há pressa, porque o amor sabe esperar. Por mais que o coração relute, esse amor não sabe desistir. Então, é essa relação que nós criamos a partir de agora com o Natal. Da perspectiva de Jesus, o Natal é esse seu compromisso de confiança na humanidade. E é por isso que, seguindo aqui na mensagem, Emmanuel nos diz: é por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Então, a grande preocupação do Cristo, reerguer as criaturas, restabelecê-las no caminho, na caminhada. Não pode Jesus fazer por nós o que nos compete, mas Jesus faz tudo o que está a seu alcance para nos habilitar a fazermos o que nos compete. Então, ele é aquele que, seguindo pelos caminhos do mundo, nunca os deixou de percorrer, vai erguendo um por um a todos que estão à margem, recolocando-nos no caminho para que então, daí por diante, possamos com ele avançar. Então, a grande preocupação de Jesus sempre foi e sempre será recuperar-nos para a caminhada. Como fez com aquele cego à margem do caminho em Jericó. Como fez com aquele paralítico estacionado quando o encontrou no tanque de Betesda. Como fez com tantos outros. Reajustá-los para a caminhada. Alguns exemplos. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Aqueles que aos olhos do mundo seriam assim um material pouco aproveitável para uma obra de tamanhas proporções, Jesus vê neles a matéria-prima mais adequada para a grande obra que se iniciava. Converte-os de pescadores humildes, muitas vezes iletrados, em pescadores de almas, imprimindo neles essa habilidade de unir almas ao Senhor da vida, pelo amor com que passaram a transportar e a conduzir-se, desenvolveram essa habilidade. Tornaram-se advogados da redenção humana. E é interessante aqui a palavra advogados, porque a palavra paracleto, utilizada para o Consolador, significa também no grego advogados. Então se tornaram eles também os consoladores, os amparadores, os sustentadores da redenção humana. É isso que Jesus busca fazer de cada discípulo seu. Aquele que está ao lado, aquele que ampara, aquele que consola, aquele que advoga no sentido de prestar auxílio, no sentido de orientar a como se conduzir pelo bem. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, segundo a tradição do Evangelho, por 7 espíritos endemoniados estava Madalena. Então, possuída pelos adversários do bem e converte-a em mensageira de luz. Aquela, pela sociedade da época, excluída, marginalizada, embora o certo poder econômico que Madalena possuía, o certa influência que possuía junto ao patriciado romano, pelas suas atividades, aquela que era excluída e marginalizada, e depois o foi até mesmo pelos discípulos, Jesus converte-a no mais belo, talvez, exemplo de transformação cristã, na mensageira da luz, naquela que foi escolhida para ser a mensageira da ressurreição. Para além de Pedro, para além da própria Maria, sua mãe,
Jesus busca em primeiro lugar, após o seu retorno, a Madalena, justamente para consagrar o poder do Evangelho em transformar vidas, o código de ouro das vidas transformadas para o bem, dirá Emmanuel. Chama Zaqueu, também julgado pelos próprios discípulos que ficaram escandalizados quando Jesus se propõe a almoçar, a fazer uma refeição com ele, julgado pela sociedade, até mesmo pelos de sua raça, do seu povo, porque servia aos romanos. Jesus vai então àquele também olhado de maneira torta pela sociedade. Então chama Zaqueu mergulhado no conforto da posse material e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, o apóstolo irascível, duro, intransigente, frágil, oscilante. E nele edifica o apóstolo fiel que defenderia o Evangelho até ao martírio e à crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé, aquele que duvidava, aquele que exigia para poder crer, para poder avançar. Então Jesus não se agasta com as suas dúvidas e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até ao sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. Ou seja, tampouco de Saulo, aquele que, considerado pelos seus próprios seguidores, o maior dos perseguidores, aquele que, aos olhos de muitos dos seus seguidores, talvez fosse irrecuperável. Jesus, expressando a sua confiança, a sua fé e a sua esperança inabaláveis, o busca a ele próprio, o primeiro dos perseguidores, aquele que havia sido responsável por produzir o primeiro dos mártires cristãos, nosso querido Estevão, Gesiel, e dele faz o maior dos divulgadores. Então nós já estamos percebendo, por esses exemplos, o que é esse compromisso de Jesus, de fé e de esperança em nós, representado no Natal, certificado com a sua vinda para estar e conviver conosco. O quanto o seu olhar se estende além e não se detém nas sombras e limitações do que temos sido, para enxergar o que podemos ser. O Natal que pode se fazer em nós, num novo modo de vir a ser, de existir. É nisso que Jesus vai investir. Quando nós olhamos para Saulo, para Madalena, para o próprio Pedro, com o nosso olhar enviesado e assim tão limitado pelo nosso imediatismo característico, daqueles que ainda não se dispõem a ver como espíritos, dificilmente veríamos ali qualquer possibilidade de mudança. Transportemos, por exemplo, o nosso olhar para o presente. Enxerguemos os Saulos de hoje, os fanáticos que perseguem e até ferem em nome de Deus. Será que conseguimos neles ver, talvez, almas de um grande potencial de serviço? Nas Madalenas de hoje, entregues aos prazeres, aos excessos da matéria e do corpo, será que conseguimos ver nesses corações, às vezes corações ralados de angústia, mas com uma imensa capacidade de amar, e que ainda apenas não conseguiram encontrar a fonte do verdadeiro e do legítimo amor? Transportemos o nosso olhar para os Zaqueus de hoje, os corruptos, os publicanos, os que ajuntam recursos que não são seus, de maneira ilícita, muitas vezes com tremendas dores e sofrimentos para a comunidade. Será que nós teríamos a condição de ver nesses corações irmãos que de nossa parte deveriam encontrar oração, vibração de soerguimento e de amparo, como Jesus fez
com Zaqueu? Então o Natal, a vinda de Jesus, recordando-nos dessa sua esperança em nós, é convite à renovação de olhar. Emmanuel vai dizer, a fé e o otimismo do Cristo começaram na descida, a estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Poderíamos estender, sem medo de nos equivocarmos, que essa fé e esse otimismo começaram antes mesmo da estrebaria singela. Ela foi um marco inigualável, mas essa fé e esse otimismo repontam, ou nos apontam, nos conduzem ao passado imemorial, quando sequer tínhamos consciência de nós mesmos. E essa fé e esse otimismo, essa misericórdia e essa graça pela qual vivemos já atuavam por nós. Estamos a falar de um amor que nos ama não pelo que façamos, não pelo que venhamos a merecer. Estamos falando de uma graça que nos mantém vivos, pela qual vivemos, não pelo tanto que merecemos ou fizemos por merecer. E que assim continuará a nos manter. Mas é claro que espera de nós a nossa parte para que encontre em nós maiores possibilidades de atuar a nosso benefício e a benefício do todo. Essa fé e esse otimismo que, tendo na estrebaria singela um marco primordial, reforça, renova esse marco em um novo Natal, na Paris do século XIX, quando, no advento do Consolador, o Cristo retorna à convivência humana, despojado de tudo que nele nós adicionamos, de tudo que em sua mensagem nós acrescentamos ou desfiguramos. O Espiritismo, cristianismo redivivo, o Consolador prometido, é o Natal redivivo, resgatando Jesus para as criaturas humanas, para o coração humano, renovando esse convite a sermos, a vivermos o Natal a partir da nossa renovação. Então é algo que vem perpassando o tempo, que é a própria força de Deus, como Deus é a força do tempo, vem perpassando os séculos, os evos, sempre acompanhando o caminhar humano e sempre renovando-se. Isso é Natal, é renovação de votos, é renovação de vida, sempre reiterando o convite para que possamos, enfim, nos abrir e ouvir o convite implícito na vinda de Jesus, convidando-nos a nós também a termos e a desenvolvermos essa esperança no ser humano, na humanidade. Por isso, Emmanuel acrescenta, assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama à tarefa que o Evangelho nos assinala. O Evangelho é o convite para que essa esperança se estenda, irradiando do coração do Cristo, possa contagiar o nosso também. Essa esperança que se transfunda em nós nesse novo olhar para cada criatura humana, sabendo sim as dificuldades que cada uma delas tem, que a humanidade como um todo tem, mas nem por isso deixando de ir em direção a ela, ou a eles, a esses corações, com o intuito de ampará-los. Porque isso é, em essência, o que o Natal representa. Não sabia, ou, melhor dizendo, Jesus tinha certeza de tudo o que haveria de encontrar, mas nem por isso deixou de vir, nem por isso deixou de auxiliar. Sabia da ingratidão, sabia da dureza, sabia da indiferença, sabia das vacilações daqueles mesmo que se dispuseram a segui-lo e ainda assim se propôs a auxiliar. É a palavra ou a frase que João Evangelista soube registrar no seu Evangelho, que acho uma das mais belas de todo o Evangelho. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 2,
ele bem sabia o que havia no homem. Porque isso é o mais essencial. Jesus sabia e sabe tudo o que há em nós. Mas isso não é para ele motivo nenhum para desistir, para desesperançar, para deixar de vir ao nosso encontro. E esse espírito de nunca perder a esperança do Natal do outro, do novo modo de vir a ser do outro, que deve passar a vibrar em nós, do bem saber o que há no outro e ainda assim auxiliar. Emmanuel vai comentar, inclusive, esse versículo de João, no livro Fonte Viva, capítulo 109, com um título interessante, A Exemplo do Cristo. Muito similar a essa mensagem, em que ele vai listando exemplos, né, de Madalena, de Tomé, de Zaqueu, com os seus problemas, com as suas dificuldades, que Jesus bem conhecia, mas que isso não foi para ele um motivo para desistir deles, nem mesmo de Judas, no qual Jesus investe até o fim e mesmo depois da crucificação e da partida de Judas. Então Emmanuel vai dizer assim: Jesus preocupou-se sempre, acima de tudo, em dar a cada alma, né, em proporcionar a cada coração e a cada indivíduo uma visão mais ampla da vida. Fornecer a cada coração elementos ou recursos propícios à sua renovação para o bem. Essa era a preocupação primordial de Jesus. Ao invés de fixar-se nas imperfeições e limitações, Jesus se importava em fazer ali, para aquele coração, um Natal. Em ser para ele um instrumento de renovação. Em dar-lhe recursos para que pudesse ver a vida sobre um novo ponto de prisma, uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, para que assim pudesse encontrar meios de se renovar. Jesus preocupou-se sempre, acima de tudo, em abrir caminhos, em fecundar cada alma com o novo, e não em se fixar nas dificuldades, nas hesitações, nas limitações, apontá-las, condená-las, porque isso é mais do mesmo. Em fazendo isso, nada acrescentamos de novo ao universo daquela vida, ao universo daquela consciência. Por isso, Emmanuel vai dizer assim, que lembrando-nos do Cristo, que nós tenhamos essa preocupação, que a exemplo do Cristo, tudo possamos fazer para auxiliar, ao invés de nos afastarmos, de nos desanimarmos pela imperfeição identificada, que a exemplo de Jesus possamos nos aproximar de cada vida e fazer a seguinte pergunta: diante dessas circunstâncias, diante desse coração, o que de novo posso trazer? Como posso contribuir? Como posso alargar os horizontes dessa vida? E essa deveria ser a nossa preocupação diante de cada coração que nos cruza os passos e os caminhos. Como ele sai da minha presença. O que de novo ele pôde levar na bagagem da experiência e da vida. Porque era assim que Jesus buscava atuar. Atuar no sentido de auxiliar. Então é o que Emmanuel vai dizer, vai comentar nessa mensagem muito bela, para que a gente, olhando cada um que cruza o nosso caminho, possa lembrar também do olhar que Jesus tem tido para conosco. Ele sabe, ele conhece muito bem a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, o nosso presente de erros e de hesitações, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos e os braços. E é assim que deveremos olhar para cada um que nos cruza os passos também. Me recordo, inclusive, de uma historinha que está no livro Cartas e Crônicas, né, de Humberto de Campos, irmão X, através do Chico. É uma historinha entre Jesus e Simão Pedro. O título é A Petição de Jesus. Conta-nos Humberto de Campos que certo dia Jesus estava atarefado com as muitas demandas ali na Galileia, na região de Cafarnaum. Então solicita a Pedro que vá como seu representante a determinada casa para auxiliar uma pessoa enferma.
Era a casa de Jeremias, cuja filha estava enferma. Pedro, muito solícito, querendo contribuir, querendo auxiliar, vai em direção à casa. E ao final do dia volta abatido, cansado, decepcionado. E então começa a relatar ao mestre as tremendas dificuldades que encontrou na casa para cumprir a solicitação de Jesus. Jeremias, com os seus problemas com a bebida, a sua esposa muito endurecida, os seus filhos, cada um deles com um problema, a enferma inclusive também, bastante ingrata, indiferente ao auxílio que lhe era prestado. E Pedro assim vai relatando, discursando o porquê saiu daquela casa sem terminar a tarefa para a qual havia sido incumbido. Percebe que Jesus mantém no semblante um certo olhar melancólico, acrescenta ainda mais justificativas e então diz a Jesus, quando percebe que o seu olhar ainda mantinha-se angustiado: mas, Senhor, não fui bastante claro, não expliquei o tanto de problemas que identifiquei, que encontrei para não levar adiante a tarefa, saí fugido daquela casa, afinal de contas seria justo, seria adequado falar de Deus ali, do Evangelho, em meio de tantos vícios e dificuldades. Jesus olha ao infinito, volta o seu olhar novamente a Simão Pedro e então lhe diz palavras que por nós também não podem ser esquecidas. Quando te enviei à casa de Jeremias, Pedro, conhecia muito bem a condição dele, da esposa, dos filhos e da filha, mas eu só pedia que os auxiliasse, porque a condição deles eu já sabia. E é assim conosco. Quando levamos essas justificativas a Jesus, dizendo por que não estamos fazendo isso ou aquilo outro, por que não estamos nos esforçando um pouco mais aqui ou ali, diante das dificuldades que o próximo nos representa, é como se pudéssemos ouvir os ecos dessas palavras de Jesus a nos dizer: eu bem sabia o que esse familiar teria, o que ele tem, o que ele precisa. Eu bem sabia o que esta ou aquela pessoa que cruzou os seus caminhos tinha em termos de imperfeições e limitações, mas eu só pedia que ao cruzar com ela pudesse dar-lhe uma parcela que fosse de luz, de renovação, ser para ela um Natal, o Natal de uma vida nova. Esse é o símbolo, ou esse é o espírito do Natal, a profunda confiança e esperança de Jesus em cada um de nós, nessa misericórdia que não desiste, que deve passar agora a habitar em nosso coração. Por isso, prosseguindo aqui, Emmanuel vai dizer: nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Atentemos para essa expressão, crédito moral. É crédito, não é merecimento. Nada teríamos em termos de merecimento para receber tanto assim do Cristo, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Mas esse crédito nos alcança para que se faça em nós força e estímulo, para que a justiça então se cumpra e para que sejamos instrumentos agora também do bem, honrando o investimento que em nós foi feito. Outrora não estávamos assim tão conscientes do bem que recebíamos, desse crédito, da misericórdia que nos faz viver, sem que tenhamos merecimento para tanto, que nos possibilita tantas oportunidades, que nos deu os recursos que hoje temos, o conhecimento que agora detemos, o corpo saudável ou não, as possibilidades mais ou menos ampliadas de recursos materiais, a família que temos ou não. Tudo isso é crédito, é misericórdia atuando para que possamos, despertando para o quanto temos recebido, nos tornar instrumentos de partilha também. Porque tendo recebido tanto do bem, o quanto não nos cabe agora partilhá-lo, o quanto não seria de nossa parte encerrá-lo apenas para nós mesmos ou para os nossos.
Me recordo por isso da questão 642 do Livro dos Espíritos, o bem no limite de nossas forças. Porque quanto mais despertamos para o quanto temos recebido sem o merecer, mais entendemos o quanto nos cabe fazer para um dia, podermos de fato nos considerarmos minimamente dignos do quanto temos recebido. Essa é a obra da misericórdia, é crédito moral de Jesus em nossa vida. Ele nos dá para que possamos, com o que Ele nos deu, construir um pouquinho das riquezas que um dia o nosso espírito irá ter. Essa é a parábola dos talentos. O Senhor nos dando tesouros que não são nossos, para que, multiplicando-os no bem e no exercício do amor, venhamos um dia a ter algum tesouro, seja ele qual for. É crédito moral do Cristo, investido em nossas vidas. Isso é o Natal. É o investimento do alto que espera da nossa mente a postura de fertilidade, para que possa conceber-se então em nós o Cristo. O Seu Honório que gostava muito desse exemplo, pensando na nossa mente como esse receptáculo que, recebendo as sementes vivas do alto, possa se converter no útero espiritual e divino, onde o Cristo vai sendo gestado graças às sementes recebidas do alto. Crédito moral de Jesus a ser por nós agora espalhado. E então Emmanuel conclui: aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova. Simeão é aquele que no templo, diante de Jesus pequenino, o bebê, e de Maria e José, pronuncia essas palavras imortais. Possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade os meus olhos já viram a salvação. Qual de nós tem laborado e meditado no dia em que seremos convidados a entregar esse corpo e a nos despedirmos da terra, ou pelo menos desta encarnação? Qual de nós tem meditado naquele que é o maior legado ou a maior conquista que um espírito de passagem pela terra poderá ter ou ajuntar ao longo da vida? A oportunidade de desencarnar em paz, com a consciência de uma vida bem vivida, que redunda numa morte também bem vivida, numa morte libertadora. Nas palavras de Emmanuel, a paz do último dia. Quem de nós tem nela pensado? Essa é a paz daqueles que, ao longo da vida, se fizeram para os outros recursos de salvação, apoios de crescimento e renovação. Aqueles que fizeram das suas vidas um Natal para outras vidas, a partir do que essas vidas puderam receber. Que nós, cada um de nós, possa, com essa nova consciência que com Jesus buscamos instalar e desenvolver, que cada um de nós possa desde já meditar nesse ideal, nessa meta que nos cabe buscar ao longo de toda a vida. Que nós possamos contemplar, como Simeão viu, o pequenino Jesus em cada vida que conosco venha conviver. Que diante de cada coração, de cada irmão, nós possamos ver a súplica de Jesus a nos pedir: faça dessa vida, meu filho, um Natal. Seja para ele um elemento de renovação. Somente então poderemos, como Simeão, dizer: Senhor, despede em paz o teu servo, porque eu vi em cada coração que comigo conviveu a tua presença, a tua súplica, para me fazer na vida dele um Natal de Jesus. Que ele nos abençoe a todos e que possamos um dia dizer: despede em paz, Senhor, o teu servo, porque os nossos olhos já viram, e que saibamos aproveitar a salvação. Muita paz e muita luz a todos.